Olá, estamos ao vivo para mais uma das nossas lives. Calma, não cai. Estamos ao vivo para mais uma das nossas lives. E hoje, a nossa 11ª live. Chegamos à nossa terceira semana da série Descomplicando a Compra do Seu Imóvel. E hoje nós vamos falar sobre casa ou apartamento. Qual que eu devo escolher? Talvez você está com essa dúvida também. Você está querendo comprar o seu imóvel, mas você ainda não sabe se você compra uma casa, se você compra um apartamento. São tantas coisas a avaliar. O que você escolhe? E eu estou aqui hoje para te ajudar nessa escolha. Eu não vou te dar a resposta, porque a resposta ela está aí dentro de você. Mas eu vou te ajudar a extrair essa resposta ou quais elementos que você deve analisar antes de tomar essa decisão. O que você deve observar? Quais que são as diferenças principais? Qual que é a diferença de uma casa? Qual que é a diferença de um apartamento? O que é melhor para você? E aí eu volto aqui a frisar uma coisa que eu falo sempre, que não existe o imóvel melhor, existe o imóvel ideal para você, para a sua necessidade nesse momento, para suas preferências nesse momento, até porque a gente vai mudando de preferências no decorrer do tempo. Então, hoje existe um imóvel ideal para você e eu vou te ajudar a entender qual que é o seu imóvel ideal. Então, o assunto de hoje é casa ou apartamento. O que comprar? O que escolher? Eu vou te ajudar nisso aqui. Por que existe essa dúvida tão grande, né, de casa ou apartamento? Primeiro, porque são coisas completamente diferentes. Tem muitas diferenças entre eles e eu vou falar de algumas delas aqui hoje. Segundo, porque é um bem que você está comprando, é um imóvel de alto valor, de um valor agregado grande. E aí você vai ter que investir dinheiro naquilo, você vai muda toda a sua vida, né? A compra de um imóvel ela não é algo tão simples assim. Eu brinco que não é algo que você vai na padaria, você compra um pão, eu não gostei do sabor desse pão, vou fazer ele na chapa, vou fazer ele de outra forma e daqui a pouco esse pão acaba. Na hora que você comprar um outro pão, você troca de marca, né? Não compra daquele mais. A casa, o apartamento, o imóvel, você precisa escolher com muito critério, você precisa analisar. E exatamente por isso que eu estou aqui para te falar quais critérios você deve analisar, como pesar cada uma dessas coisas. Por isso que existem tantas dúvidas, por isso que muitas pessoas se questionam, o que eu compro? Porque é realmente algo muito sério, né? A compra de um imóvel. Acontece assim também quando as pessoas vão escolher uma faculdade, por exemplo, qual curso que eu vou fazer? Existem lá os testes vocacionais que a pessoa faz e aí dá nota em cada um dos quesitos para saber qual curso que ela escolhe. Hoje a gente vai dar nota em algum desses quesitos, a gente vai comparar cada um desses quesitos para que você entenda qual que é o melhor para você. Também, quando a pessoa está comprando um carro, ela tem que analisar cada uma das características, porque existem modelos diferentes, né? Existem carros de passeio, existem caminhonetes utilitários, existe SUV, que são aqueles carros maiores, existe moto também. Poderia ser uma diferença. Será que eu escolho um carro? Será que eu escolho uma moto? Tudo nas nossas vidas envolve decisões. E é importante que você procure ajuda, né, de um especialista ou de alguém que já fez isso, por isso que eu estou aqui, para te ajudar a tomar essa escolha, a tomar essa decisão mais acertadamente, tá bom? Uma coisa que, aí, antes de eu até começar a discorrer sobre as diferenças, uma coisa que muitas pessoas confundem é que a experiência de uma pessoa não necessariamente é a sua experiência ou será a sua experiência. Por quê? Vou voltar no exemplo do carro. Recentemente eu estava até conversando com uma pessoa que eu ajudei a comprar o imóvel dele. Ele chama Daniel e ele tem um carro da marca Citroën. Ele e o pai dele são mecânicos e eles têm uma loja especializada em carros da marca Citroën. E o carro dele é muito bonito. E aí eu perguntei para ele, e aí Daniel, você gosta do seu carro? Ele falou assim, cara, eu sou apaixonado, o carro não me dá problema, é extremamente confortável, um carro potente,
tem tudo de melhor no meu carro, eu gosto muito do meu carro. E aí eu falei com ele, pois é, porque eu já conversei com outra pessoa que tinha um Citroën e ela falou que não estava gostando do carro, que o carro deu para ela problema. E aí ele me falou, olha, vai depender muito do estado do carro, do cuidado que a pessoa tem com o carro. O carro em si ele é ótimo, vai depender de como essa pessoa usou esse carro, dependendo se ele comprou de segunda mão, né, se for um carro usado, como é que o primeiro dono cuidou desse carro. Então, muitas vezes você pede conselho para as pessoas. Olha, por exemplo, a pessoa mora num apartamento. Olha, como é que é morar num apartamento? E talvez essa pessoa tenha experiências péssimas em morar num apartamento, ela não goste e ela vai te falar muito mal. Não, não mexe com apartamento. Não, eu não gosto daqui, por isso, por aquilo. E aí você toma aquele conselho que deveria ser apenas um dos itens a ser analisados no nosso comparativo, né? Um deles pode ser o conselho de outras pessoas. É um dos itens apenas, não é o todo. E aí você acaba falando, não vou comprar um apartamento porque o meu vizinho ou tal fulano comprou apartamento e detestou. Uma coisa que muitas pessoas fazem, e esses dias eu estava até atentando para isso, conversando com a minha esposa, que muitas vezes a pessoa vai, deixa eu ver o que o pessoal fala na internet. Deixa eu ver o que o pessoal fala no YouTube, por exemplo. Muitas pessoas colocam lá as suas impressões, as suas críticas sobre determinado assunto. Só que quando a pessoa vai pesquisar, ela já pesquisa de uma forma tendenciosa. Por exemplo, você está lá com medo de o apartamento ser barulhento, né? Do vizinho de cima fazer barulho. E aí você coloca lá no Google, no YouTube, apartamento é barulhento? O que você acha que vai aparecer lá? Vai aparecer pessoas que têm barulho no seu apartamento e aí vão colocar lá, olha, apartamento é barulhento, olha gente, está aqui, olha esse barulho. E aí você começa a tomar aquilo como verdade. Né? Ao contrário de você procurar de outra forma. Você fala assim, olha, paz e tranquilidade no apartamento. Vai ter pessoas que vão falar muito bem dos imóveis. Mas uma outra coisa que acontece também é que, em geral, as pessoas, quando elas estão insatisfeitas, elas vão lá e postam vídeo, contam, né, sobre as suas experiências. Mas as pessoas satisfeitas, muitas vezes elas estão tão satisfeitas que ela nem vai para a internet para contar. Então, se você procurar um vídeo sobre apartamento, muitas vezes vai ter só problemas dos apartamentos. Você procurar um vídeo sobre casa, você vai ter só os problemas. Porque as pessoas que elas estão satisfeitas, elas muitas vezes não vão lá para gravar um vídeo e para contar sobre como estão satisfeitos com seus imóveis. Então tome muito cuidado com conselhos. Pode ser que o conselho vai te levar para uma decisão que não necessariamente vai ser a melhor decisão para você. Então reflita muito bem, analise cada conselho, porque ele é apenas um dos itens a ser analisados, ele é apenas um conselho. E agora eu quero te explicar uma diferença, né? Muitas pessoas perguntam, Felipe, o apartamento é mais barato? E eu vou te explicar o porquê. Sim, o apartamento na maioria das vezes é mais barato. E eu vou te explicar o porquê. Ele segue uma lógica comercial. Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos. Ele segue uma lógica comercial. Vou dar aqui 3 exemplos, né? Digamos que a gente tenha 3 lotes. Vou fazer aqui 3 quadradinhos. 3 lotes. E digamos que cada um deles tenha a mesma metragem, eles sejam do mesmo tamanho. Então eu vou colocar aqui lote 1, lote 2 e lote 3. Digamos que cada um deles foi vendido ou foi comprado, né, por 100 mil reais. Vou colocar aqui 100, 100 e 100. 100 mil reais cada um deles, né? Uma sigla que a gente usa para falar de mil é 100k. Então 100 mil reais, 100 mil reais e 100 mil reais. Digamos que nesse lote, o construtor ele vai construir uma casa. Então aqui ele vai construir uma casa nesse terreno. Vai dividir os cômodos, né? Então ele vai construir uma casa. Digamos que aqui ele vai construir
3 casas. E aí ele divide os cômodos em cada uma dessas casas, faz a divisão. Então aqui uma casa, aqui 3 casas. E digamos que aqui esse construtor vai construir 20 apartamentos. Por quê? Porque nesse lote ele vai fazer aqui no primeiro andar 4 apartamentos. 2, 3, 4. 4 apartamentos e 5 andares. Então vai ser aqui 4 apartamentos por andar e 5 andares. Então, no total, nesse lote, ele vai conseguir 20 apartamentos. Nesse aqui, 3 casas. E nesse lote, uma casa. Então, um lote do mesmo tamanho, ele pode ser construído várias coisas. Pode ser construído uma casa, pode ser construído 3 casas, ou pode ser construído 20 apartamentos. E aí, para efeito didático, né, digamos que para ele construir uma casa, ou 3 casas, ou 20 apartamentos, ele gaste, vamos colocar 50 mil reais. Então aqui, para construir uma casa, ele gasta 50 mil reais. Então aqui ele gastou com o lote 100 mil, com a casa 50 mil, então o total do custo dele, é 150 mil. Nesse caso aqui, se ele gastar 50 mil em cada casa, ele vai gastar 150 mil. E aqui, o lote ele pagou 100, então o custo total é 250, só que ele vai dividir por 3 casas, né? Ele tem 3 casas para vender, então, dividido por 3. Daqui a pouco eu faço essa conta, só tem que achar uma calculadora aqui próximo. E nesse caso aqui, digamos a mesma coisa, cada apartamento dele ele vai pagar 50 mil, né? O custo de cada apartamento. Então ele vai ter 20 vezes 50, 20 apartamentos vezes 50 mil vão dar 10, dariam 500, 1 milhão. 1 milhão o custo, mais o lote, 1 milhão e 100. Mas nesse caso seriam divididos por 20 apartamentos. Né? Então aqui, o custo dessa casa saiu para ele por 150 mil. O custo dessa, 250, deixa eu fazer aqui conta de padeiro, 250 por 3, 8 vezes 3, 24, daria mais ou menos uns 80 e poucos mil reais por casa. Então aqui, mais ou menos 80 mil. Então aqui você vê que a casa para ele, cada casa, está custando 150. Aqui já está custando 80, ou seja, o valor reduziu bastante. Ele consegue lucrar um pouco mais. E nesse caso de 1 milhão e 100 dividido por 20, aqui vai dar 110 por 2, vai dar 55 mil cada apartamento. Então aqui é uma conta bem assim de padeiro que a gente chama, né? Para te mostrar que o mesmo lote, dependendo do número de imóveis que você construa, o seu custo fica menor. Nesse caso aqui, se o custo da casa dele é 150, para ele ter um lucro, ele precisa vender no mínimo essa casa aí, digamos que ele queira ter um lucro de 100%. Investir 150, eu quero receber pelo menos mais 150. Então aqui o valor final da casa, o valor que ele teria que vender, nesse caso aqui seria 300 mil essa casa. Nesse caso aqui, se ele quiser ter o mesmo lucro, né? Ele gastou mais ou menos 80 mil. Se ele quiser ter o mesmo lucro, ele vai vender por 160 mil. E nesse caso aqui, como ele teve um custo de 55, ele vai vender por 110. Ou seja, dependendo do número de casas ou do número de apartamentos que ele constrói num lote, ele consegue colocar um preço menor. Ou seja, aqui ele tem que colocar todo o custo, tudo que ele gastou com o lote,
apenas em uma casa, e aí o valor final dessa casa fica mais caro. Então por que o apartamento é mais barato? Porque no mesmo lote ele consegue dividir o valor desse lote por cada apartamento. E aí ele consegue vender esse apartamento muito mais barato. Então você vai entender que quando você olha uma casa e um apartamento, ele pode ser na mesma localização, um do lado do outro, no mesmo tamanho. O apartamento ele vai ser muito mais barato porque você tem essa lógica, né, que você vai dividir o valor pelo número do lote, tá bom? Agora eu quero falar com você sobre as diferenças, algumas diferenças. Então aqui você entendeu por que o preço do apartamento é mais em conta. Agora tem algumas diferenças. Vou discorrer aqui com vocês essas diferenças. E por que eu sei dessas diferenças? Contando um pouco da minha história, porque eu já morei em casa, já morei em apartamento. Quando eu nasci, a minha mãe morava de aluguel, então ela morava em casa. Depois de um tempo, quem mora de aluguel sabe que às vezes o dono do imóvel pede o imóvel e você tem que mudar, e aí a gente se mudou para um apartamento. Depois do apartamento, a gente mudou para um terreno onde que tinham várias casas, então era meio que esse exemplo 2 aqui. E depois disso, a gente foi morar na nossa casa própria. Minha mãe ganhou um terreno, construiu e a gente morou na nossa casa própria. Depois disso, por volta aí dos meus 20 e poucos anos, eu fui trabalhar em outro estado, fui trabalhar em Salvador, na Bahia. E lá eu fui morar num apartamento. Então, foi a primeira experiência assim que eu morava, eu mesmo, né, morava sozinho naquela época, então eu morava num apartamento. Depois, voltando para Belo Horizonte, aí eu já morei em apartamento mais vezes, me casei, morei em apartamento e agora, mais recentemente, eu mudei para casa. Então eu entendo bem quais são as diferenças de um e de outro. E eu quero falar com vocês aqui sobre as diferenças básicas, né, de cada um deles. Uma das diferenças básicas é a ideia do uso comum versus o uso particular. O apartamento versus a casa, eles têm essas diferenças do uso comum e do uso particular. E aí vão ter exemplos de condomínios. Hoje em dia, e a gente, o nosso foco são condomínios do programa Minha Casa Minha Vida, muitos dos condomínios têm bastante área comum, bastante área de uso comum. Algumas delas são, por exemplo, a piscina. O condomínio você vai ter uma piscina. Você tem o que a gente chama de espaço gourmet. Que aqui também você pode chamar de churrasqueira. O espaço gourmet é onde tem uma churrasqueira para você fazer um churrasco no final de semana. Uma outra coisa, tem playground. Muitos desses apartamentos têm playground. Playground é aqueles parquinhos para as crianças, né? Então tem playground, faltou um N aqui, playground, também tem playground. E a casa, né, quando você escolhe uma casa, você vai ter apenas o uso da área particular. Talvez você tenha até espaço. Você tem espaço para você fazer tudo isso. Você tem espaço para fazer uma piscina, tem espaço para fazer um espaço gourmet. Vai depender também da casa que você escolher. Tem casas que não tem um espaço tão grande assim. Né? Eu te dei o exemplo de um lote que tinha apenas uma casa, do outro lote que tinha 3. Então, esse lote que tinha 3 casas, com certeza o espaço de cada casa é reduzido frente à primeira casa. Então, você tem um espaço ali que você pode fazer uma piscina ou espaço gourmet, vai depender da sua preferência. Só que uma coisa que é muito interessante é que quando você tem itens de uso comum, você não precisa, por exemplo, se preocupar com a manutenção desses itens. E agora eu tenho sentido assim na pele, recentemente isso, que no apartamento que eu morava, o último que a gente morava, lá tinha muitos jardins, tinha as árvores e era um lugar muito bonito, só que a gente nunca se dá conta que aquele jardim, aquelas árvores precisam de manutenção. Você precisa de cortar a grama, você precisa de limpar, precisa de regar, e aí quando a gente mora num condomínio, você nem liga para isso, né? Não é sua responsabilidade.
Agora que eu estou morando numa casa, eu tenho que lidar com isso, eu tenho que cortar a grama. Aqui na casa que a gente está morando atualmente também tem grama, então tem que cortar a grama, tem que limpar, tem que regar as plantas. Então, quando você tem um espaço de uso comum, você usufrui disso, mas você não precisa se preocupar com a manutenção. Você consegue utilizar, né, aqueles locais ali. Uma outra coisa que é legal, salão de festas. Muitos condomínios têm salão de festas. Como é que funciona o salão de festas? É um espaço em que você pode reservar, você que é morador, você reserva, vou fazer um almoço aqui para minha família no domingo, eu quero fazer no salão de festas, porque vai vir muita gente, então você pode fazer isso no salão de festas. Na casa, talvez se você não tiver esse espaço, você vai ter que alugar um espaço, né? Alugar um local para você fazer salão de festas. Também você pode fazer a festa dos seus filhos, pode fazer festa de casamento, né? O que você quiser. Então, você tem também o uso comum do salão de festas. Já falei também sobre a manutenção, que a manutenção aqui você não precisa lidar com a manutenção, aqui você vai ter que lidar com a manutenção. Por exemplo, o portão da garagem lá do seu prédio. Às vezes, na hora que um carro passa, ele dá uma batidinha, ou o controle para de funcionar. Quando você mora num condomínio, você não precisa lidar com isso. Existe o zelador que vai cuidar disso, você não precisa lidar com as manutenções. Já quando você mora numa casa, essa questão é responsabilidade sua, você precisa lidar com a manutenção. Uma outra diferença também é a questão da segurança. Então, vou colocar aqui alguns itens, né? Então, o primeiro deles é o uso comum e o uso particular. O segundo é a manutenção. O terceiro item é a segurança. Segurança. O apartamento ele tem um nível maior de segurança. Sim, por que ele tem um nível maior de segurança? Primeiro, porque a maioria deles tem portaria 24 horas. Então você vai ter ali um profissional treinado, contratado para cuidar disso para você, para tomar conta do seu patrimônio. Você pode viajar, você pode se ausentar e você não tem preocupação com isso. Já quando você pensa na casa, você precisa cuidar da sua própria segurança. Você precisa ou instalar concertina, que é aqueles arames, né, que impedem para que outras pessoas pulem o muro. Você precisa colocar dispositivos de segurança no portão, talvez câmera de segurança, cerca elétrica. Então, a casa você precisa tomar um cuidado maior porque a segurança é sua responsabilidade, não é responsabilidade do condomínio. Uma coisa também que muitas pessoas preferem, né, e escolhem o condomínio, escolhe o apartamento, e você deve avaliar também, por exemplo, se você tem filhos pequenos. Imagine que você tem um filho pequeno, você mora no apartamento, você precisa sair para trabalhar. Muitas vezes pagar alguém para olhar a criança fica um pouco mais caro, e talvez você não tenha condições disso. Então, quando você mora num condomínio, você tem a certeza de que de dentro do condomínio o seu filho não vai sair. Então, você pode deixar o seu filho, ele pode usufruir das áreas comuns do condomínio, do playground, dos brinquedos, de tudo que o condomínio tem, e você tem a tranquilidade de estar lá no seu trabalho sabendo que o seu filho não vai sair de casa. Eu brinco que é aquela mesma sensação que a gente tinha quando a gente era criança e que podia brincar na rua. Hoje em dia, muitos pais não deixam os filhos brincar na rua por vários fatores, né? Questão de segurança mesmo. E dentro de um condomínio, você tem um nível maior de segurança. Você pode deixar os seus filhos brincando lá, né? E o quarto item é um pouco disso, de uso comum, né? São os itens de lazer, que no condomínio você vai ter, num apartamento, talvez você vai ter mais itens de lazer.
do que você teria na sua própria casa. Na sua própria casa você vai ter que criar e investir nesses itens de lazer. Num condomínio você tem mais itens de lazer. Dentro de itens de lazer, você também tem, por exemplo, caso você tenha filhos, em um condomínio, os seus filhos vão ter mais amigos para brincar. Quando você mora em casa, talvez seu filho seja filho único ou filha única e ele não tem tantas crianças assim para brincar. Quando você mora num condomínio, você tem itens de lazer. Pessoas que eu já ajudei há um tempo atrás sempre, né, me contam, quando eu encontro, a gente troca algum WhatsApp e aí eu pergunto como é que tá e eles sempre relatam assim, olha, meu filho fez amizade com o condomínio todo. Já está tomando conta de todo mundo, já brinca, já vai. Então, você tem mais itens de lazer para usufruir. Então, essas são algumas diferenças básicas entre casas e apartamentos. E aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou te mostrar como você vai comparar, porque eu te falei o que um tem e o que o outro não tem. Mas aí você precisa analisar item por item. Como é que você vai fazer, né? Olha, uma coisa que eu costumo usar para comparar é meio que colocar numa tabelinha. Como é que funcionaria essa tabela? Você pode colocar aqui, ó, por exemplo, casa e aqui apartamento. E aqui do lado de cá, você vai colocando as categorias. Então aqui casa, aqui apartamento e aqui nas linhas você vai colocando as categorias. Então vamos colocar aqui categoria. E aí você pode estar dando nota para as categorias, né? Por exemplo, a primeira das categorias, vamos colocar segurança. E uma outra coisa que é interessante você pensar também é que algumas categorias para você são mais importantes do que outra. Por quê? Porque você é um ser humano único, você tem preferências únicas. Então, para você, algumas categorias são mais importantes. Por exemplo, tem pessoas, quando eu estou ajudando, eu estou conversando, e eu pergunto assim, olha, você gostaria de ter itens de lazer no seu apartamento, no seu condomínio? Elas falam assim, Felipe, para mim tanto faz. Eu não sou muito de piscina, não sou muito de churrasco, sou muito caseiro, gosto de ficar em casa. Então, para mim, tanto faz se tiver ou se não tiver. Ou seja, para essa pessoa, os itens de lazer não têm um peso tão grande quanto para outras pessoas. Já ajudei outras pessoas também, eu contei aqui esses dias, que uma cliente falou assim, olha, eu quero que a minha janela do meu apartamento fique de frente para a piscina, porque eu sei que a minha filha adora piscina, ela vai ficar lá o dia todo, então para essa família é mais importante ter os itens de lazer, para uma outra família não é. Então você vai listando esses itens e vai entendendo o que para você é mais importante. Não é para mim, não é para o profissional que estiver te ajudando, não, é para você, é para sua família. A segurança para sua família é importante? Outras coisas, por exemplo, lazer. E aqui você pode entender como piscina, churrasqueira, salão de festa, todos esses itens de lazer. Playground. Lazer para sua família é importante? Já atendi clientes também que eles falavam assim, olha, para a gente não precisa ter nada disso, a gente só quer a nossa casa, a gente só quer o nosso apartamento. Outros clientes, inclusive, têm cota em clube, cota em outros locais, então nem precisam da área de lazer. Então, o lazer para você é importante. Uma outra coisa, a área externa, né? A área externa. Muitas vezes a casa tem a área externa. Tem apartamentos que têm área externa? Tem, são os apartamentos chamados com área privativa. Então tem um apartamento e vai ter também uma área externa que é privativa, ou seja, ela é só sua, ninguém mais pode usufruir dessa área externa. Agora na casa, geralmente você já tem uma área externa. Então,
A área externa é importante para você, não é? E aí você vai somando também. Tem outras coisas, olha, privacidade. Ah, privacidade é importante para você? Olha, eu gosto de privacidade, não gosto de ter vizinhos próximos, então, privacidade. E aqui, talvez você esteja comparando uma casa e um apartamento. Aí você vai dando uma nota. Por exemplo, você pode dar uma nota de 0 a 10 entre cada um desses quesitos. E aí você coloca, por exemplo, se segurança é mais importante, aí você coloca meio que uma estrelinha aqui para falar que ele é um item que tem um peso maior. E aí talvez você multiplica ele por 2, por exemplo. Vou te dar um exemplo aqui de como você pode comparar. Por exemplo, a casa de 0 a 10, digamos que ela tem segurança de 2. Um apartamento com condomínio 24 horas, com portaria 24 horas, tem uma segurança de 7, por exemplo. Lazer. Lazer aqui a casa tem uma nota de 4. Esse apartamento aqui tem uma área de lazer, então talvez uma nota de 7 também. A área externa. A área externa, essa casa que você está comparando, né, nesse nosso exemplo, essa casa tem uma área externa muito boa, então ela tem uma área externa número 9, e esse apartamento não tem área externa, então a área externa dele é 0, não tem área externa. A privacidade, olha, essa casa, apesar dela ter uma área boa, ao lado tem um condomínio, então a janela desse condomínio vai olhar para dentro da sua casa. Então a nota da privacidade dessa casa é muito pequena. A nota da privacidade dela é 2. Talvez esse apartamento ele é no último andar e a janela dele é livre. Ninguém vai olhar na sua janela. A privacidade dele seja 9. Por exemplo, deixa eu ver se faltou algum item. Tem outros itens também, por exemplo. Preço. Né? Você tem que avaliar também o preço. Outra coisa que você tem que avaliar, localização. Aonde que está localizada essa casa? Aonde que está localizado esse apartamento? Outra coisa que você pode avaliar, valorização. Qual que é a valorização de um ou de outro? Por exemplo, o preço dessa casa, né? E aí você pode colocar quanto maior a nota, né? Quanto melhor o preço, mais baixo o preço, maior a nota. Fala assim, olha, essa casa aqui ela é boa, mas ela está um pouco mais cara. Então o preço aqui eu vou dar nota 5. Esse apartamento está num preço bom, então eu vou dar nota 9. A localização. Localização é algo que você deve avaliar com muito critério. Por quê? Porque a localização ela vai determinar praticamente toda a sua vida. Se você escolhe um imóvel apenas pelos itens que ele tem e esquece da localização, você vai, durante um bom período, ter que se deslocar para o seu trabalho, para o seu estudo. Então você deve avaliar isso. Outro dia eu expliquei na live que, em geral, por exemplo, os grandes centros estão aqui. Os imóveis mais próximos dos grandes centros, né? Digamos que aqui sejam os bairros, né? Os imóveis mais próximos dos grandes centros têm um preço maior, têm um preço mais caro. E os imóveis mais distantes têm um preço mais barato. Então, talvez essa casa, e aí em geral, a casa e o apartamento, as casas mais próximas dos grandes centros, aí sim que o preço é muito mais caro, porque essas casas são mais raras, não tem tanta casa assim nos centros das grandes cidades. Então, se você está olhando essa localização, muito provavelmente essa casa vai ser um pouco mais afastada. Então, a localização aqui é 2. E o apartamento, talvez ele esteja mais próximo do centro. Então, talvez a localização dele aqui seja número 6. E a valorização. O quanto que o seu imóvel vai valorizar no decorrer do tempo, o quanto que ele vai crescer o valor dele para depois talvez você negociar por um segundo imóvel, então você tem que pensar na valorização. A casa tem uma valorização maior do que o apartamento? Sim, tem uma valorização maior. Então, nesse caso aqui, vamos colocar a valorização da casa de 7 e o apartamento de 4. E aí, essas notas aqui são muito subjetivas, né? Eu estou te dando um exemplo, mas você deve pensar em cada um desses itens. E você deve, talvez, colocar uma estrelinha para você. Olha, a localização para mim
é muito importante, porque eu vou ter que me deslocar para o meu trabalho, vou ter que me deslocar para o meu estudo. Então, tem alguns itens que têm um peso maior, têm uma importância maior na hora que você estiver fazendo essa sua tabela. E aí, o que você vai fazer no final? Você vai somar os valores, né? Vai ver qual dos itens que tem uma nota maior. Ah, por exemplo, a nota que tem estrelinha, eu te aconselho talvez multiplique por 2, porque ela tem uma importância maior. Ah, então a casa, que ela tem uma estrelinha, então ao invés de 2 ela vai ser nota 4. O apartamento que ele tem estrelinha, ao invés de ser nota 7, vai ser nota 14. Ah, então vamos somar aqui a casa. A localização também tem estrelinha, vamos multiplicar por 2, aqui vai ser nota 4 e aqui vai ser nota 12. Então vamos somar, nesse caso, 4 e 4, 8, 8 e 9, 17, 19, 24, mais 4, 28, mais 7, 35. Então esse seria o total dessa casa e nesse exemplo, seguindo os meus critérios aqui. Do outro lado, você tem um apartamento, aqui 14, lazer 7 vai dar 7, 14, 21. Nesse caso, a área externa 0, continua com 21. Com 9, 30. 39, com 12, 39, 49, 51 e 55. Então, nesse caso, se fosse seguir esses critérios, você saberia que a melhor escolha para você, analisando esses critérios, seria o apartamento, porque teria uma nota maior. Então, por isso que você deve analisar cada um desses critérios, entendendo o que é importante para você. Talvez o lazer é muito importante. Olha, se a área externa fosse mais importante para você, aqui teria o dobro, teria 18 e aqui teria 0. Então, é importante você entender que você e a sua família têm preferências. Não adianta você seguir, como eu te falei, apenas o conselho de outras pessoas, sendo que talvez a sua preferência vai te levar para um outro lugar. Então, por isso que você tem que pensar, tem que colocar nessa, a gente chama de matriz, né? De ir somando tudo, de ir multiplicando, para você entender o que é importante para você. E uma outra coisa, né? Depois que você comparou, aí você tem que analisar e testar. Felipe, mas como é que eu posso testar? Né? O que eu faço para testar? Porque eu te falei que o imóvel, né, o carro, por exemplo, dá para você fazer um test drive, mas o imóvel, como é que dá para testar? Você pode testar alguma dessas coisas. Por exemplo, a localização. Você está escolhendo um imóvel numa localização X, mas você já foi nessa localização durante a noite? Já viu como é que é esse bairro à noite? Se ele é bem iluminado, se ele é seguro, se ele tem uma facilidade de acesso. Você já foi nesse imóvel nos finais de semana? Talvez nos finais de semana ele é muito movimentado. E talvez o perfil da sua família seja um perfil mais calmo, mais tranquilo. Então você precisa também testar algum desses itens. A valorização, você já olhou outros imóveis naquele local, quanto que eles valorizaram, quanto que eles estão sendo vendidos nesse momento? Então você consegue fazer esses testes, você consegue analisar. E qual que é o maior erro das pessoas na hora que ela compra um imóvel, na hora que ela está escolhendo entre casa ou apartamento? O maior erro é que muitas vezes elas analisam apenas um desses itens. Por exemplo, analisa só o preço. Nossa, o apartamento está mais barato, eu vou comprar por esse preço, mas sem analisar os outros itens. Porque você está comprando um bem, é um bem muito elevado, né? É algo que sim, que você vai conseguir juntar, ter ele para toda a sua vida, é o seu patrimônio. Então você precisa ter muito cuidado. Não analise apenas um dos itens. O maior erro é, por exemplo, pensar apenas na área externa. Não, essa casa tem um espaço muito grande, eu vou querer ela. Só que você está esquecendo outros itens que são importantes para você, que são importantes para sua família. E aí depois você vai ter, eu já tive, por exemplo, casos de pessoas me contarem, nossa, eu comprei um imóvel, inclusive recente agora, uma pessoa me mandou mensagem querendo trocar o imóvel dele,
porque ele comprou o imóvel, tinha uma boa área externa. Só que ele falou, Felipe, eu estou gastando quase 2 horas para chegar no meu trabalho. Eu estou chegando lá cansado, porque eu tenho que acordar muito cedo, e na hora que eu volto para casa eu chego exausto, porque são mais 2 horas. Ou seja, ele tem uma área externa, mas será que vale a pena? Será que adianta? Porque ele não está conseguindo aproveitar essa área externa. Então não cometa esse erro. Anote cada uma dessas categorias. Você pode colocar outras categorias que sejam importantes para você. Por exemplo, tem uma categoria que a gente não colocou aqui, que é condição de pagamento. Por exemplo, a condição de pagamento. Ficou bem torto, né, essa linha. Deixa eu fazer uma outra linha aqui. Esse aqui havia dado 35 e esse aqui 55. Então, a condição de pagamento, né? Vou colocar aqui pagamento. Por quê? Talvez você, nossa, essa casa é ótima para mim, mas só que a condição de pagamento dela, olha, só à vista, não tem nem como financiar. Então é zero, não tem como financiar. Como é que você vai fazer se você não tem dinheiro para financiar? E nesse caso aqui, talvez a construtora facilite e a condição de pagamento é 8. Então, o maior erro é quando você analisar apenas uma dessas linhas. Você vai estar olhando a situação apenas, é como se colocasse uma viseira assim e olhasse apenas de um ponto. Você tem que analisar amplamente. Por quê? Porque é a compra da sua vida. Você não pode errar nesse momento. Você está aqui para não errar, para fazer uma compra bem feita. E por último, eu quero aqui falar com você sobre essa sacada aqui, essa frase que fala que a vida é uma escada. E exatamente hoje você está em algum dos degraus alguns dos degraus dessa escada. Todos nós estamos nessa escada, subindo alguns degraus. Alguns estão um degrau acima, outro está um degrau abaixo, mas o que você deve entender é que você está construindo o seu patrimônio. Porque muitas pessoas olham e falam assim, mas eu queria a casa, mas não tem condições de eu pagar, então eu não vou comprar nada. E aí, eu gosto também de falar que um imóvel é melhor do que nenhum imóvel. Então, talvez você está querendo comprar o seu imóvel e às vezes o seu imóvel, pelas condições de pagamento, não é o melhor que você queria. Mas ele sendo um imóvel é melhor do que nenhum imóvel. Por quê? Muitas pessoas às vezes querem um imóvel perfeito e acabam não conseguindo comprar nenhum. Outro caso que eu tive, uma pessoa me procurou há muitos anos atrás e aí eu mostrei para ele algumas opções, estava fora daquilo que ele conseguiria. Ele falou, não, eu vou juntar dinheiro e depois eu te procuro. E mais recentemente ele me procurou e falou, Felipe, deixa eu te contar, eu não consegui juntar nada de dinheiro, gastei o dinheiro todo e não comprei o imóvel. Então agora eu vou a fundo. O que couber no meu orçamento, lógico que analisando todas as características, mas eu vou comprar. E deu certo. Ele comprou, realizou o sonho dele. Então, não se prenda ao que você, nossa, eu queria desse jeito, eu quero assim. Por exemplo, nossa, eu queria só se fosse uma casa, porque eu gosto de espaço, mas analise todos os outros critérios. Por quê? Senão você fica, não, eu só queria aquele degrau. Só que para aquele degrau você tem que dar um pulo muito grande e aí você não vai conseguir. Então vá subindo um degrau de cada vez. Talvez compre o seu primeiro imóvel, ou um primeiro imóvel com boa localização, um primeiro imóvel com um bom preço, com uma boa valorização. Para quê? Para que depois de um tempo você consiga subir um outro degrau. A partir do segundo imóvel, quando você for negociar, você pode usar o seu imóvel como entrada, mesmo que ele esteja financiado. Existem formas de você comprar um outro imóvel e dar o seu imóvel, mesmo ele sendo financiado. Então, entenda que a vida é uma escada. E se você souber, se você pisar bem firme nos degraus, você consegue sim subir e escalando e trazendo a felicidade, tranquilidade e a construção do patrimônio para a sua família. Tá bom?
Então, ficamos por aqui na nossa live de hoje. Foi muito bom falar sobre esse assunto. Eu tenho certeza que agora, espero que você tenha anotado. Anote, faça essa tabelinha aí no seu caderno, na sua folha e me mande as suas dúvidas. Se você ficou com dúvidas sobre algum tema, se você tem alguma consideração, me ajude a te ajudar. Mande aqui a sua pergunta, mande aqui a sua dúvida e eu volto aqui ou em outro momento para explicar para você e te falar dessa dúvida. Muito obrigado e a gente volta aqui amanhã. Temos mais uma live das nossas 20 lives. Amanhã é a live número 12. Então eu te espero aqui amanhã. Um forte abraço e até logo. Tchau, tchau.